Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vou mostrar para você como fazer uma conexão com o banco de dados utilizando a linguagem PHP. E o banco de dados utilizado vai ser o MySQL. O objetivo desse vídeo é trabalhar um pouco do tratamento das variáveis vindas pelo formulário e também a conexão do PHP com o banco de dados. Eu deixei aqui já nos links aqui embaixo na descrição do vídeo o local onde você pode fazer o download do USB Web Server. Além do USB Web Server, você vai precisar de mais dois arquivos. Um arquivo apenas HTML e um outro arquivo com código PHP. São dois arquivos bem curtinhos, apenas para a gente começar a partir de um exemplo. O primeiro passo é fazer download do USB Web Server e descompactar ele. Ao fazer o download e descompactar, você vai ter esta pasta aqui. Nesta pasta, você vai encontrar um diretório chamado root e nesse diretório você vai colocar as suas páginas. Tem também um arquivo executável aqui, que é o arquivo para você inicializar o USB Web Server. Ao clicar nesse arquivo, ele vai abrir então o servidor Apache e o servidor MySQL, certo? Ele também tem alguns atalhos aqui para facilitar o seu trabalho, que é para abrir o diretório root, abrir o navegador de internet padrão, na pasta padrão do USB Web Server e também para abrir o PHPMyAdmin. Eu gosto bastante de utilizar ele. Por exemplo, se eu estou só com ele aberto aqui, eu posso clicar aqui no atalho root e ele vai direto para a pasta onde eu preciso colocar as minhas páginas. E neste caso, a gente vai utilizar dois arquivos, então, que é o exemplo.html e o conecta.php. Vou copiar esses dois arquivos aqui e vou criar uma nova pasta aqui e vou chamar de conecta banco. E dentro da pasta conecta banco, a gente vai ter então o conecta.php e o exemplo HTML. Inicialmente, eu montei aqui esse exemplo.html com dois inputs. Então tem o input do usuário e o input do botão, né? O input onde ele vai digitar o nome de usuário e o input onde ele vai clicar para enviar os dados deste formulário, né? Enviar os dados desta página. E ele vai enviar os dados dessa página para o conecta.php. Vamos então ao conecta.php. Então eu vou voltar aqui para a pasta conecta banco e vou abrir aqui o conecta.php. O conecta.php ele já está mais ou menos preparado aqui para trabalhar com a variável que o usuário vai digitar. No caso, ele vai digitar o nome de usuário, né, nesse campo aqui, e eu vou enviar esse nome de usuário lá para o nosso conecta, certo? Como que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. Quando eu monto um formulário, esse formulário ele pode ter um local onde ele vai executar, né? Se não tiver esse action que ele vai executar nele mesmo. Eu gosto bastante de separar as páginas em HTML e as páginas em PHP. Então por isso eu separei um arquivo só com código HTML e um outro arquivo só com código PHP. E aí, Rafael, quer dar um oi pra galera? Vem dar um oi pra galera. Não quer? Tá, pode pegar. O papai já usou. Oi! Dá um oi aqui pra galera. Ali, ó. Galera aparecendo ali. Oi! Tá muito ocupado agora? Tá, depois a gente conversa mais então. Ah, tá brincando de restaurante. Continuando aqui então, galera. A gente tem aqui então o formulário onde o cara vai digitar o nome de usuário e o botão onde ele vai clicar para enviar esses dados para o conecta.php. Então esse name aqui, esse atributo name aqui do meu input text, ele é super importante, porque é a partir dele que eu vou conseguir capturar aquilo que o usuário digitou. Então, como o nosso objetivo é fazer uma conexão com o banco de dados, além do usuário, a gente vai precisar de mais algumas informações. A gente vai precisar aqui do servidor, então eu já deixei preenchido aqui qual que é o servidor. E a gente também vai precisar da senha, da base de dados e de uma porta. Então eu já deixei preparado aqui as variáveis pass, base e a variável porta. Então agora essas variáveis aqui elas precisam ser alimentadas, né? Elas precisam ser preenchidas. Então eu vou colocar aqui que a senha e a base de dados também vai ser informada pelo usuário. Então, além de ter aqui o usuário, eu vou ter mais duas coisas, pelo menos, né? Eu vou ter aqui uma coisa que eu vou chamar de senha. Então, é um outro input que eu vou chamar de senha.
E aqui o name dele vai ser pwd senha. E o último aqui vai ser a base de dados. Então não vai ser txt usuário, né? Vai ser txt base. Pronto, agora o nosso formulário já tem 3 informações para o usuário digitar. Eu vou fazer a exibição aqui destas páginas que a gente já fez. Vou abrir aqui o localhost e daí aqui, depois do 8080, eu coloco aqui barra conecta banco. Legal. Deixa eu só abrir aqui esse aqui separado. Vou minimizar aqui. E aqui dentro do conecta banco, eu consigo já visualizar os 2 arquivos que a gente tem, né? O exemplo e o conecta.php. O exemplo, deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para voltar ao estado inicial dele. E agora eu vou visualizar aqui o exemplo.php. Então ele é assim, somente o usuário, um campo para digitar o nome de usuário e um botão. E agora eu vou fazer novamente aquilo que eu tinha feito, o Ctrl Z, né? E agora eu posso visualizar aqui. Então agora eu tenho aqui também a senha e a base. Tá com o problema do acento aqui, então vamos corrigir isso aqui. É o meta char7 TF8. O TF8. Pronto, então agora eu tenho o usuário, a senha e a base. E no meu arquivo PHP agora, que é o conecta.php, eu também vou utilizar esses 2 inputs para preencher aqui. A gente pode fazer um teste para verificar o que ele já está fazendo. Então, se eu digitar aqui o usuário, que é root, a senha usbw e a base, que é a base test, e clicar no confirmar, ele tenta se conectar no banco de dados, viu que ele demora um pouquinho, né? Mas ele não consegue se conectar e ele fala que tem um erro na linha 8. E é esse erro aqui que fala que as variáveis não foram alimentadas, né? As variáveis não foram alimentadas com o conteúdo que ele desejava. Antes de continuar aqui, eu vou só corrigir. Aqui eu vou corrigir os acentos colocando a tag UTF-8 pelo comando PHP. Agora eu posso dar um atualizar aqui. Erro na conexão, ok. Então agora a gente vai preencher com aquilo que o usuário digitou, né? Então $_post, e aí eu vou colocar aqui o pwd senha, que foi aquilo que a gente escreveu aqui no name, né? E o outro vai ser txt base. Então $_post, e entre chaves e entre aspas, txt base. $_post porque o method do nosso form ficou como post, certo? Que é um envio padrão que a gente adotou. A gente poderia também fazer como get, mas o get é para situações onde os dados vêm pela URL, né? Não pelo formulário. Então aqui a gente configurou agora, além do usuário, a gente configurou a senha e a base de dados. E por padrão, o USB Web Server utiliza a porta 3307. Essa informação a gente pode conferir aqui nas configurações do USB Web Server, onde ele fala a porta do MySQL, que é 3307. Então agora a gente vai testar novamente. A gente vai voltar aqui para o formulário, usuário root, a senha usbw e a base de dados e a base test. Cliquei no confirmar, deu certo a conexão. Note que se tiver qualquer coisinha trocada, não vai dar certo. Por exemplo, se eu escrever aqui test1, ele vai dizer que ele não conhece essa base de dados test1. Se tiver outra coisa errada, por exemplo, a senha, esqueci de uma letra aqui na senha, também ele vai falar, ó, agora o erro é com relação à permissão, né? Acesso foi negado para o usuário root com aquela senha que foi informado. Então, todas as informações aqui digitadas têm que ser de acordo com a nossa configuração do banco de dados. Só para confirmar aqui no final, a gente colocou a porta 3307 e ela está aqui, certo? Então foram 5 variáveis, que é a variável do servidor,
o usuário, a senha, qual é a base de teste e qual é a porta. Eu gosto sempre de fazer um if para verificar se a conexão funcionou e mostrar na tela esse resultado, né, dizendo que a conexão não funcionou se a gente obter algum erro, beleza? Esse foi o nosso teste então de conexão com o banco de dados utilizando a linguagem PHP. Espero que esse código seja útil para você utilizar nas suas implementações. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você gostou, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.